E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Marcos, aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício preparatório para Olimpíadas de Física. É um exercício sobre eletrostática. É o segundo vídeo de eletrostática para Olimpíadas do Ser Genial. O primeiro foi um exercício da VUNESP, muito legal. E esse exercício também é um exercício da VUNESP. Ele é muito interessante. Ele é literal, ou seja, nós vamos usar as respostas. Pelo menos a segunda resposta nós vamos usar em função de alguns parâmetros. É um exercício muito interessante. Então vamos ler. Um feixe de partículas eletricamente carregadas precisa ser desviado utilizando-se um capacitor como mostrado na figura. O capacitor seria formado aqui por essas duas barras cinzas. Cada partícula deve entrar na região do capacitor com energia cinética K, em uma direção cuja inclinação θ em relação à direção x é desconhecida inicialmente, e passar pelo ponto de saída P com velocidade paralela à direção x. Um campo elétrico uniforme é perpendicular às placas do capacitor. Um campo elétrico uniforme e perpendicular às placas do capacitor deve controlar a trajetória das partículas. Então, se a energia cinética de cada partícula no ponto P for K sobre 4 e a sua carga for Q, e desprezando o efeito da gravidade, ou seja, nós não vamos considerar força-peso, a gente tem que descobrir o ângulo θ e o campo elétrico que deve ser aplicado para desviar o feixe conforme o requerido, em termos de Q, H e K. Então, o que a gente sabe? Nós temos aqui, vai sair desse primeiro ponto aqui, uma partícula. Ela vai sair daqui com uma velocidade, vamos chamar de V0, que tem uma inclinação θ com a horizontal. E está aqui agindo, o campo elétrico. E o que a gente sabe? Ao longo dessa trajetória, quando chegar aqui no ponto P, a partícula vai ter uma velocidade que é paralela à direção x. Ou seja, essa vai ser a velocidade no ponto P. Vamos chamar só de v. Ou seja, ela sai de v0 com uma velocidade inclinada θ em relação à horizontal e chega em P com uma velocidade paralela à horizontal. Nós temos um campo elétrico uniforme, ou seja, que em todos os pontos o valor do campo elétrico, o módulo do campo elétrico vai ser o mesmo. O campo elétrico vai ser o mesmo ali em todas as regiões. E a gente quer, primeiramente, saber o ângulo θ. Então, o que a gente sabe? Aqui, no início, nós temos uma energia cinética K, ele falou. E quando chega no ponto P, a energia cinética é K sobre 4. Então, é a partir daí que nós vamos resolver a alternativa A, certo? Então, o que a gente vai fazer? O que nós sabemos? Energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Certo? E o que nós sabemos? Aqui no início, a energia cinética é K. E aqui, no final, no ponto P, a energia cinética é K sobre 4. Ou seja, é um quarto. Ou seja, a energia cinética no final, se nós dividirmos por 4... Opa, desculpa. Aqui, a energia cinética no ponto P ela é um quarto da inicial. Ou seja, se nós dividirmos a inicial por 4, nós chegamos na final. Certo? Então, vamos lá. Massa vezes a velocidade inicial é V0. Certo? V0 ao quadrado sobre 2. Só que esse daqui é a velocidade cinética K, certo? Isso daqui é igual a K. Isso tudo aqui... Isso tudo aqui é K, certo? Só que, se nós dividirmos isso por 4, ou seja, aqui no denominador também vai ter mais um 4 dividindo, nós vamos chegar na energia cinética no ponto P, certo? Porque isso vai ser um quarto da energia cinética do final. Ou seja, nós calculamos qual que é a energia cinética inicial, lá no começo, quando a velocidade tem uma inclinação θ, que é essa daqui, Essa daqui é a energia cinética K. Quando a gente divide isso por 4, a gente chega na energia cinética do ponto P, que é igual a m vezes a velocidade lá no ponto P ao quadrado sobre 2. Então, nós já podemos cancelar esse 2 com esse 2, o m com o m. E vamos pensar mais uma coisa. Nós sabemos que a partícula ela está carregada. E aqui ela está numa região que há um campo elétrico. Ou seja, uma carga dentro de um campo elétrico acontece uma interação com uma força elétrica. Ou seja, a partícula vai estar sujeita a uma força elétrica que é proveniente da interação da sua carga com o campo elétrico. E o que nós podemos perceber? Essa força elétrica ela vai ser na mesma direção do que o campo elétrico. E o campo elétrico
está na direção sobre o eixo Y, ou seja, está vertical. Então, se só há força resultante não nula no eixo vertical, no eixo horizontal a força resultante é igual a zero. Então deixa eu escrever isso. A força resultante no eixo X é igual a zero. Por quê? A gente tem que desprezar o efeito da gravidade, ou seja, a gente vai esquecer força-peso. A única força que vai aparecer ali é a força elétrica. E essa força elétrica vai estar no eixo Y. Ou seja, no eixo X a força resultante é igual a zero. Então o que a gente sabe? Aqui no início nós podemos decompor essa força inicial, essa velocidade inicial, desculpa, em velocidade inicial no eixo X, a sua componente X, e a velocidade inicial no eixo Y, ou seja, velocidade inicial no eixo Y. E o que nós sabemos? Não há força no eixo X, certo? Então, como não há força no eixo X, não há aceleração. Portanto, não vai haver variação de velocidade no eixo X. Então, o que nós sabemos? A velocidade aqui do ponto P é uma velocidade que está apenas sobre o eixo X. A gente sabe que é paralela à direção X. Portanto, nós podemos afirmar que V0x é igual a V. Né? É igual a velocidade no ponto P. De novo, por quê? Porque não há força resultante no eixo X. Ou seja, a força resultante no eixo X é zero. Não vai haver aceleração, não vai haver variação de velocidade. Então, se nós pegarmos aqui a componente X da velocidade inicial, ela vai ser igual à velocidade no ponto P. Porque a velocidade no ponto P é apenas no eixo X. Ou seja, no eixo X, a velocidade não varia. Então, V0x é igual a V. Então, qual que é o valor de V0x? Bom, V0x decompondo as forças, V0x é igual a V0 vezes o cosseno de θ. Isso é igual a V. Então, o que nós vamos fazer? Vamos substituir esse valor para V aqui nessa equação que a gente tinha, certo? Então, vamos lá. Ali estava V0 quadrado sobre 4. Então, V0 quadrado sobre 4 é igual a V quadrado. V quadrado é quanto? Bom, vai ser isso daqui ao quadrado, certo? V quadrado é igual a V0 ao quadrado cosseno quadrado de θ. Então, isso é igual a V0 quadrado cosseno quadrado de θ. V0 ao quadrado, 4 com V0 ao quadrado, né? Divide os dois lados por V0 ao quadrado. E o que a gente chega? Que o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 sobre 4. Certo? Então, o que a gente pode chegar? O cosseno de θ é igual a raiz de 1 sobre 4. Certo? O que é igual a 1 sobre 2. Certo? Nós não vamos considerar aqui o valor negativo, porque este ângulo aqui ele tem que ser do primeiro quadrante, certo? O segundo aqui nós podemos até perceber no desenho, senão não chegaria no ponto P. Então, o cosseno de θ é 1 sobre 2. E, como eu já disse, tem que ser do primeiro quadrante, nós deduzimos que θ é igual a 60 graus. Porque o cosseno de 60 é 1 sobre 2, é meio. Na verdade, até o exercício da VUNESP ele tinha uma tabelinha de ângulos notáveis, seno, cosseno, tangente de ângulos notáveis, né? Mas eu nem coloquei aqui, nós sabemos que o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Portanto, o ângulo θ aqui de lançamento, o ângulo entre a velocidade inicial e o eixo x é 60 graus. Agora para a alternativa B. O campo elétrico que deve ser aplicado para desviar o feixe conforme o requerido, em termos de Q, H e K. Ou seja, a nossa resposta vai ficar em função desses três parâmetros aqui. Então, o que a gente sabe? Nós vamos usar o teorema da energia cinética. O que nós sabemos? O teorema da energia cinética diz que o trabalho da força resultante é igual à variação de energia cinética. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Qual que é o trabalho da força resultante? Bom, primeiro, qual que é a força resultante? A força resultante é a força elétrica. Certo? Nós não estamos considerando a força-peso, porque a gravidade a gente fala para desprezar. Então, a única força que tem ali é a força elétrica. É a força resultante, a força elétrica. Então, a força resultante é a força elétrica, certo? Então, o que nós sabemos? Qual que é o trabalho da força elétrica? Bom, trabalho nós sabemos. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de um ângulo que vamos chamar de alfa, por exemplo, só para diferenciar desse θ. Sendo alfa, né, o ângulo entre a força e o deslocamento. Então, onde nós vamos chegar aqui? A força resultante é a força elétrica.
força elétrica, vezes o deslocamento. Qual que é o deslocamento? O deslocamento daqui do início até o ponto P vai ser justamente H. Certo? O que nós sabemos? A força resultante em X é nula. Ou seja, onde está havendo força resultante é no eixo Y. Na verdade, nós estamos usando o teorema da energia cinética para o eixo Y, porque nós vimos que também no eixo X não vai haver variação de velocidade, não vai haver variação de energia cinética. Então, nós estamos aplicando o teorema da energia cinética para o eixo Y. O deslocamento que está acontecendo no eixo Y é H. Então, vezes H, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Entre a força e o deslocamento. O que a gente sabe? A força elétrica está para baixo. Força elétrica está para baixo. Certo? Portanto, e o deslocamento está sendo para cima, certo? A partícula está indo para cima. E outra coisa que a gente pode ver, se a força elétrica não estivesse para baixo, a componente y da velocidade não ia desaparecer, né? Porque ao longo do caminho, a componente y foi desaparecendo, né? Tanto é que quando chegou em P no ponto P não tinha mais componente y. Então, a partir disso, nós podemos deduzir que a força elétrica é para baixo e o deslocamento é para cima. Então, há um ângulo entre o deslocamento e a força de 180 graus. E o cosseno de 180 graus é menos 1. Certo? Então, vezes menos 1 é igual a... Qual que é a variação da energia cinética? Energia cinética final menos inicial. A final é K sobre 4, que é do ponto P, menos K. Então, o que a gente só precisa? Nós precisamos só terminar de resolver essa equação. Certo? Então, onde nós vamos chegar? Como se calcula a força elétrica? Um modo de calcular a força elétrica é a carga vezes o campo elétrico. Certo? Na verdade, eu vou até representar carga como Q maiúsculo. Né? A gente vai ter que chegar na resposta em função da carga, da altura e de K. E eu vou colocar a carga como Q, então. Então, a Q vezes o campo elétrico vezes H é igual a... e aqui tem o menos, porque está multiplicado por menos 1. Então, isso é igual a K. Vamos fazer aqui o MMC. 4. 4 dividido por 4 vezes... 4 dividido por 4, 1 vezes K. K. E 4 dividido por 1, 4 vezes K. 4K. Então, o que nós vamos deduzir? Isso é igual a menos Q e H é igual a K menos 4K é igual a menos 3K. Então, menos 3K sobre 4. Certo? Então, lembrando, qual que é a pergunta? A pergunta é o campo elétrico que deve ser aplicado. Ou seja, o que falta aqui é só isolar E, que é o campo elétrico. Então, os dois lados são negativos, a gente pode multiplicar os dois lados por menos 1. Então, aqui fica mais, aqui fica mais. Isolando, Q é igual a... Divide os dois lados por QH. Então, nossa resposta que a gente quer saber é E. A gente vai isolar E. Então, isso é igual a 3K sobre 4QH. E essa é a nossa resposta. Este é o campo elétrico que deve ser aplicado para que ocorra o desvio do feixe, como o exercício disse. Então é isso, resolvemos mais um exercício. Bons estudos, um abraço e até a próxima.